Tipo assim, nós vivemos um estado de exceção absoluto. Votar não faz diferença nenhuma. Então a questão que se coloca pra gente é mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Mudar de árvore, com certeza. Se eu chegar pra uma tartaruga e disser tartaruga voa e a tartaruga não voa, a culpa é minha ou da tartaruga? Você vai ficar brigando, você vai entrar no tanque pra tentar convencer o tubarão a ser vegetariano? É isso que essas pessoas estão fazendo, entrando no processo político, eles estão entrando no tanque pra pedir pro tubarão. Se você investir 1 centavo na campanha política, você tá financiando os bandidos. Se você financiar, se você tem ações, se você tem FI, se você tem imóveis, se você tem carro que paga IPVA, você financia o crime. Se você não quiser financiar o crime, você tem que sair do legacy, do sistema que financia os criminosos. Por isso que o Bitcoin, eu acredito que é um imperativo moral. Você quer investir em ouro? Existe ouro sintético e ouro que é lastreado, colateralizado em Bitcoin. Você quer investir em dólar? Você pode ter dólar lastreado em Bitcoin. Como esses dólares agora que o El Salvador vai pagar 6,5% ao ano. Qualquer um pode entrar no site e comprar o Bitcoin Bond. Ô Renato, permita aqui só um comentário. Essa frase é famosa, né? Você vota com as armas ou com os pés, né? Você cita essa frase. E quando a pessoa não tem essa alternativa, você entende que esse posicionamento, ele simplesmente não é possível para algumas pessoas. Aquele pai de família que ganha um salário mínimo, que está dependente ali de uma certa estrutura, e ele está se virando. Você entende que ele não tem essa opção? Não. Nossos ancestrais que vieram para o Brasil eram mais pobres ou mais ricos do que esse cara que tem um salário mínimo? A condição natural da humanidade é a miséria. O cara mais rico do mundo há 200 anos era mais pobre que um mendigo. Ele não tinha antibiótico. Se ele tivesse uma doença venérea, ele ia ter pus no pênis até morrer. Você prefere ser um mendigo ou você prefere ser um milionário? A maioria, quem não tinha sífilis no Brasil era considerado homossexual. Você preferia ser um senhor de escravo com sífilis e gonorreia ou um mendigo hoje em dia que você chega no posto ali e toma um antibiótico? O dentista, bicho, não vive no mundo sem antibiótico. Tipo assim, hoje em dia, esse cara ganha salário mínimo, esse cara tem 1000 vezes mais acesso à informação do que nossos ancestrais que fugiram pro Brasil. Mas veja, Renato, a questão... É mentira isso? É questão de ação humana. Sim. Então veja, por mais que faça sentido, logicamente, você estabelecer essa premissa e as derivações dela concordarem, a questão do padrão de vida hoje ser muito maior do que os ancestrais. E o acesso à informação que ele tem. E todos os fatores que você puder colocar na mesa. Mesmo assim, as pessoas não agem baseando-se nessas premissas, nessas conclusões. Porque as pessoas não agem assim porque Aristóteles e Platão já demonstraram a questão do 80-20. A maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. E mais ainda hoje do que no passado. Porque no passado a maioria das pessoas enterrava pai e mãe e enterrava filho. As pessoas no passado, elas passavam por dor física. Elas passavam por humilhação. As pessoas do passado não eram pessoas de geleia como hoje. Hoje em dia, o cara de 40 anos é uma criança, né? Como eu digo, os homens são mulheres e as mulheres são crianças, não é isso? Você não vai comparar uma menina de 13, 14 anos, 100 anos atrás, era 100 vezes mais honra e mais mulher do que uma mulher hoje, essas mães solteiras aí. Inclusive, Bolsonaro botou cota de mãe solteira, bicho. Cota de mãe solteira pra... Você vai ser obrigado a botar mãe solteira dentro de sua indústria, rapaz. Que vergonha. Sim, mas voltando. Isso é absurdo. As pessoas antigamente, elas tinham muito mais honra do que tem hoje. Inclusive, tem ciclos, a gente explica no livro que existem ciclos intergeracionais. No colapso de Esparta, se dizia, tem registros escritos, que as mulheres dos espartanos podiam engravidar de quem quisessem e os maridos não podiam sequer reclamar. Não é exatamente isso que acontece hoje. Você chega em sua casa, a mulher tá transando com outro cara na sua cama, se você der uma surra nela, você que vai preso, meu irmão. É você que vai preso, adultério não é mais crime, né? Maria da Penha, e você não vê mais seus filhos. Chegou uma mulher lá e disse que você é estuprador, que você abusou do seu filho sem prova nenhuma, acaba com sua vida. Aí depois se prova que a vagabunda tava dizendo a mentira e se faz uma lei Mariana Ferrer em homenagem a ela, pra ela não ser maltratada enquanto ela faz uma acusação mentirosa de estupro, não é isso? A nossa lei hoje inviabiliza essas relações de decência. Foi o que a gente conversou. A informação é a coisa mais importante hoje. Nós estamos vivendo uma guerra de informação. E, inclusive, essas informações todas mentirosas, quem puder, pesquise o que é educacionismo, o que é gaysismo, o que é feminismo. Tudo isso foi implantado e financiado pela União Soviética através da Escola de Frankfurt, que era a escola de estudos marxistas. Tudo que se ensina hoje na academia é o oposto da educação real. A instrução formal hoje é oposta à educação real. É oposta à instrução formal. Hoje você manda seu filho para a escola para ele ser piorado intelectual, moralmente e reduzir a produtividade dele. É importante que as pessoas entendam que não vai existir mais universidade da maneira que vocês entendem hoje. Os estados vão colapsar, os estados sociais. Dentro de 15, 20 anos vão ter lugares que vão ser paraísos fiscais e regulatórios e vão ter infernos e fazendas de escravo. Vocês vão ter que escolher onde vocês vão morar, não é isso? Eu espero ser o macaco que muda de árvore. Você pode ser o macaco que vai tentar arrancar a árvore tirar a árvore do lugar, não é isso?
Como é que você pretende mudar de árvore, Renato? Você tá planejando algumas coisas, você tá fazendo alguns treinamentos aí. Conta um pouco pra gente o que é que você anda fazendo aí agora na sua vida paralela, assim, no seu tempo livre. Eu mencionei algumas vezes o negócio do Bitcoin Bond, que vai ser oferecido, vai ter uma oferta pública que vai iniciar entre dia 15 e 20 desse mês. Se você adquirir 100 mil dólares desse título, por exemplo, que paga mínimo de 6,5 em dólar, mínimo de 6,5 em dólar líquido, não é uma remuneração ruim. Isso é a mínima. A máxima é metade do que o Bitcoin render. Se o Bitcoin triplicar, você dobra seu dinheiro no primeiro ano. Então, esse é um exemplo. Esse título, se você tiver 100 mil dólares desse título, você vai na embaixada lá e te dá um passaporte, ele te dá um visto de residência, que você pode usar quando você quiser. Quando um negócio tocar aqui, você cai fora. Beleza? Esse é um exemplo. Não existem soluções universais. Muita gente pega... Tem uma segunda residência. Se você quiser pesquisar mais sobre como você faz uma estratégia de diversificação de risco em cidadanias e nacionalidades e residências. Fala aquela teoria das bandeiras, isso, teoria das 5 bandeiras. Fala um pouco. Explica um pouco pra gente aí o que é isso. Pesquisa um livro chamado Sovereign Individual, Indivíduo Soberano. É porque é o seguinte, se você tem várias cidadanias e você tem várias residências, faz sentido você ter a sua renda na sua principal cidadania ou residência? Se você tiver um problema legal ali, você perde tudo. É como a gente conversou, Markowitz. A diversificação aumenta seu ganho máximo, reduz seu risco sem reduzir seu ganho máximo. A teoria das bandeiras é você diversificar entre cidadania, residência, renda e patrimônio. Faz sentido você ter toda a renda, todo o patrimônio, sua aposentadoria, tudo no mesmo país. Se aquele país acabar, você perdeu tudo, você foi obliterado. Como o Brasil. Agora. Como o Brasil. Como o Brasil. O que aconteceu na Rússia não pode acontecer no Brasil, depender dessa eleição? Não, mas você entenda. Mas a gente tem que falar da Rússia, que é o exemplo melhor de todos aí agora. Nós estamos sempre a uma semana, a uma eleição de acontecer no Brasil o que aconteceu com a Rússia. No Brasil já aconteceu do dinheiro desvalorizar absurdamente, já aconteceu várias vezes. Na época de Collor, eu conheço pessoas que tinham guardado dólar em casa para comprar um carro e virou uma fazenda de 300 hectares, não é isso? De repente ninguém tinha dinheiro na mão, né? Sim, exatamente. Eu conheci pessoas da Venezuela que tinha fazenda de $1 milhão. E o cara vendeu a fazenda por $10 mil em cash. O cara comprou a fazenda em 99 por $1 milhão. Ele vendeu em 2016 por $10 mil em cash. E se ele não vendesse, ele perdia. Porque hoje, legalmente, se alguém ocupar, é dele. Agora, explica essa teoria das 5 bandeiras. Explica isso aí pra gente. É o que eu acabei de dizer. É você diversificar entre cidadania, renda, patrimônio. Se você concentrar tudo que você tem no mesmo lugar e aquele lugar foi destruído, você é destruído. É a questão do convexo, do Taleb. Para você evitar a sua total destruição, você tem que ter ativos em diferentes lugares, não é isso? Por exemplo, se você tem uma cidadania principal, o ideal é você residir nesse lugar ou em outro. Se você só tem uma cidadania, só tem uma residência, a residência você pode escolher. Todo mundo aqui, é legal, inclusive na legislação do Brasil, você manter múltiplas residências. Isso é legal. No Mercosul, você chega lá, em 24 horas você pega uma identidade do Paraguai, não é isso? Tá. Agora, essas estratégias dependem de pessoa para pessoa. Vamos lá, você falou cidadania, são 5, né? Aí você falou cidadania, patrimônio, renda e sede de suas atividades de pessoa jurídica, offshore, essas coisas. Tá. Mas porque o ideal, patrimônio, renda, cidadania e registro societário. Tá, é 4 ou 5? Eu achei que cidadania, 4... Não, residência, patrimônio, renda e registro societários. Registro societário, tá. O ideal é que sua empresa não seja registrada no mesmo país onde estão os ativos que ela é dona, para dificultar a obtenção de informação da sociedade e execução. Certo, então vamos vou dar um exemplo. Para ficar fácil. Aqui no Brasil, aqui no Brasil você paga para transferir imóvel? Paga. Pois é. Paga. Agora, se o imóvel pertence a pessoa jurídica, que pertence a uma pessoa jurídica de outro país, e você transferiu outro imóvel, você não transferiu imóvel sem pagar nada, e o governo aqui nem foi comunicado. É legal que um imóvel como esse aqui pertence a uma pessoa jurídica? É legal que uma pessoa jurídica pertence a outra? Pronto, acabou de lei de imposto, não é isso? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ele explica que você deve morar em um país, ter cidadania de outro país, né? Ter aplicações financeiras de investimento em outro país e ter sua sociedade empresária em um quarto país, nessa equação toda, para não acontecer isso que aconteceu com o cidadão russo da noite para o dia, onde tudo foi inviabilizado, né? A renda, a sociedade empresária, a poupança, né? A própria cidadania dele foi invalidada, tudo foi invalidado. Não pode voar, não tem aeroporto? Não tem nada, exatamente. Tudo acabou no mesmo dia. Agora você consegue sair da Rússia. Helsinki que fica a 200 km, 180 km de São Petersburgo. Os países bálticos lá é pertinho da Bielorrússia. Você consegue sair da Rússia. De Uber a pé. Porque de avião não, né? Perfeito.